Fazer oração primeiro, né? Isso, pode fazer a Pode? prece então inicial e pode iniciar na página então. Tá. Obrigado. Senhor Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui em torno desses ensinamentos dos livros dos médios, que possamos, Senhor, aprender, abrir nossas mentes, aprender e colocar em prática esses ensinamentos, Senhor. Muito temos a agradecer. Obrigada. Com esta prece, Senhor, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Recapitulações. Por que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Está em João, capítulo 12, versículo 43. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo estável. A força e o direito caminham com alternativas, revezamento de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações, delírios, incoerência mental. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular, recordar as mais experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia, desequilíbrio ou desvio e desvio? A situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos, reabilitados, com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas, e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador excitante, indeciso, uma oportunidade nova. O dia volta, refunde-se, refaz-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras? Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Vou deixar para você comentar. Vamos lá. Mais uma página bem complicada de entender de Emmanuel, mas a gente vai. Vamos avançando parágrafo por parágrafo para a gente entender um pouco melhor. O versículo, ele por si só, ele dá uma ideia, mas não a ideia completa, né? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aí começa a complicação toda, né? A glória dos homens, nós conhecemos. Nós sabemos o que são as glórias dos homens, né? Não são as glórias materiais. Então, uma pessoa que vive a essência dela, a filosofia de vida dela, é essencialmente focada e voltada para o âmbito material, ela só quer observar os aspectos físicos da vida, mais físicos possíveis, né? O que ocorre é que a sensação ou a ideia de vitória
de relação aos seus próprios limites é se sobrepor ao outro, é estar acima dos outros. Então, alguma coisa que alguém conseguiu uma glória, todo mundo pensa em Olimpíada. Primeiro, segundo, terceiro lugar, todo mundo pensa, não. E assim a gente continua aqui na Terra, fazendo competições. Não estou desmerecendo nenhum esporte, desmerecendo nenhum incentivo, nada disso, não é isso. A questão é como você se sente em relação ao próximo. É óbvio que se o próximo, ele na vida material, né, num esporte, ele teve um desempenho melhor, aquele que ficou em quarto, em quinto, em sexto lugar, deveria ficar feliz observando aquela pessoa que está em primeiro lugar. Que ela conseguiu alcançar um desempenho que ela mesma, fisicamente, ela se esforçou muito mais, treinou muito mais, se desafiou muito mais. Então, são glórias materiais. Só que essas glórias materiais é um treinamento para a nossa consciência servir a Deus. Não é que não tenha propósito, é óbvio que tem propósito. Só que se o propósito que você estiver imaginando, ele estiver desprovido de sentimentos mais nobres, mais justos, mais bondosos, mais compreensivos, mais integrados numa ideia de cooperação, ele não atende nem começa a imaginar o que seria a glória de Deus. Então, a glória de Deus é o ponto máximo de complexidade que a gente quer entender aqui nessa página. Porque estamos sempre reencarnando, volta e volta e volta. Os séculos são diferentes, a tecnologia é diferente, o idioma é diferente, mas a sua essência, que você tanto quer transformar, que você tanto quer desenvolver, o seu eu interior mais profundo, que você tanto quer ver se desprender das suas próprias limitações de orgulho, de vaidade, de egoísmo e de todas as mazelas que promovem infelicidades na sua consciência, você não consegue trabalhar esses temas se não observar a glória de Deus. Mas, afinal de contas, do que é isso, né? Do que ele está falando? Então vamos ver como ele traçou aqui o texto e a gente vai chegar um pouco melhor nessa definição de glória de Deus, que é uma definição que Emmanuel deu até em outras obras, né? E que outra página inicial, e que eu gosto muito de citar, e eu vou citar 1 milhão de vezes até todo mundo decorar, porque me ajuda, então também deve ajudar todo mundo. Então vamos lá. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Qual resplendor e qual decadência? Da convivência. Como é que estamos escolhendo conviver uns com os outros? Como é que estamos querendo operar a convivência, operar a vida de uma maneira mais cooperativa e mais fraterna? Será que estamos realmente fazendo isso? Ou estamos vivendo aquela ideia de cada um por si e Deus por todos? Que virou um jargão popular, né? Muito oportuno para a gente estudar essa página. Cada um por si e Deus por todos. A maioria imagina isso. Só que vamos recapitular que a ideia não é essa. Vou retornar àquela velha frase. Não existe fora de Deus e não existe fora do próximo. Não tem como estar desconectado do próximo. Isso é uma ideia infantil nossa. Não precisaria estar escrito assim na lei, lá na lei mais antiga. Amar a Deus sobre todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o seu... e ao teu próximo como a ti mesmo. O a teu próximo como a ti mesmo é redundante. Como é que você pode amar a Deus e não amar o próximo, que é uma criatura divina, que ele tanto se empenhou, tanto se esforçou para criar? E que é igualmente a você, se esforçou para te criar, quer ver ambos funcionando em harmonia, produzindo resultados benéficos para todas as oportunidades que são apontadas, né? Mas como a gente vive na Terra? Corações que ainda não amam, todos nós, e corações que ainda não possuem sabedoria, todos nós, né? Todos nós fomos criados simples e ignorantes. 1,5 bilhões de anos se passaram. De 200 mil anos para cá,
é que nós começamos a absorver a ideia de pensamento contínuo. Nosso pensamento não desliga mais. Se você está triste, cuidado. Você pode ficar animando a tristeza durante horas e horas e horas, dias, semanas, meses, anos, se bobear séculos. Frustrações, você pode animar sentimentos frustrados durante muito tempo, porque seu pensamento agora é contínuo. Você tem 200 mil anos de experiência com pensamento contínuo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Precisamos quebrar os ciclos de como nós percebemos a vida e entender mais, afinal de contas, o que Deus espera de mim nessa situação. O que esse cenário da vida e todas as circunstâncias que me cercam, Deus aguarda o meu contributo de coração amoroso, fraterno, meigo e humilde, que eu deveria estar me empenhando em treinar esses recursos. Ninguém aprende a ser bondoso lendo um livro. O livro é um estímulo a você ser bondoso. O ato de ser bondoso é você vai ter que ir lá e fazer fisicamente. Vou lavar a louça para todo mundo numa casa durante 10 anos. Quer saber? Eu vou lavar por 3 séculos. Por 3 séculos seguidos eu vou reencarnar e eu vou lavar a louça de todas as pessoas de uma casa. Não vou reclamar. Vou fazer com muito amor e carinho, determinação, com muito afinco, com muito empenho. É um desafio. São desafios, porque nós somos inconstantes. A nossa consciência é inconstante com relação aos capítulos que nós temos que realmente compreender e desenvolver. Existem capítulos do aprendizado que a gente não aprende e volta para recapitular. Aí não aprende, não exerce, volta para recapitular. Por que a gente precisa recapitular? Porque a gente não entendeu. Não se empenhou conscientemente nos atributos que todos nós já temos e que deveríamos estar mais conscientes. Então é óbvio que tudo se torna instável. Governos da Terra vão e vêm, estruturas planetárias vão e vêm, estruturas físicas vão e vêm, mas a resposta nossa diante da vida, né, a resposta como nós observamos a vida, e como nós observamos os nossos sentimentos e pensamentos diante das situações, torna tudo instável. Não é que o mundo é instável, bagunçado, perigoso, violento, e por isso eu sou triste, amargurado e frustrado. Mentira. Isso é uma desculpa que nós inventamos aqui na Terra. Você bota um espírito de luz para reencarnar nos piores lugares da Terra, ele reencarna sem reclamar. Tudo ele vê uma justificativa justa, tudo ele observa com carinho e atenção, tudo ele percebe como trabalho. Onde ele vê muita desordem, ele se sente obrigado a cooperar para ordenar, para estabilizar. Então tudo se transforma à medida que nós percebemos a vida de uma forma diferente, que nós sentimos a vida de uma forma diferente. Isso é um trabalho nosso, íntimo e pessoal. Ninguém fará por nós. Deus não fará essa parte. Ele já nos criou simples e ignorantes. O ato de ter a vontade de progredir, de ter a vontade de realmente se estruturar, tem que partir de cada um de nós. Ele não fará por nossa parte. Ah, mas eu acho tão lindo dos países, aquelas calçadas arrumadinhas, tudo muito concretadinho, bonitinho. Olha lá, aqueles jardins tão bonitos. Mas alguém fez aquilo. Aquilo não surgiu do zero, não. Tem centenas de milhares de vidas ali enterradas que se doaram para deixar naquele formato. E o que nós estamos fazendo aqui hoje para deixar tudo tão belo a ponto de todos ficarem felizes em olhar? Então nós vamos observar pessoas que querem usar uma pracinha e aí destrói a pracinha. Poxa, mas você quer usar a pracinha, você fica feliz com a pracinha, leva a ferramenta, leva uma latinha de tinta. Se você vê alguma coisa fora do lugar, você remonta. Se vê alguma coisa para pintar, você pinta. Fica esperando ninguém fazer, não. Não, mas aí agora estamos vivendo a era do Império Romano estabelecido no mundo. Porque a ideia de república parte do Império Romano. Não, o Império Romano tem que fazer tudo. Isso não é função minha.
Poxa, mas você viu um lixo no chão onde você estava sentado, você não podia pegar e botar na lixeira? Não, não fui eu que joguei esse lixo no chão. Ué, então você prefere deixar ele voar, ir para um lugar mais difícil acesso e ficar durante muito, muito tempo para se degradar? Então, tudo é instável porque nós somos instáveis, nós somos inconstantes. Tudo que é com relação à natureza mais profunda, à natureza mais estruturante da Terra, funciona perfeito. Os ciclos dos planetas, o Sol nascendo, a rotação da Terra, o ciclo térmico do planeta. Todo mundo fala aquecimento global. Alguém já foi ler o relatório sobre aquecimento global? É 1,4 graus Celsius que aumentou. Num planeta inteiro, uma coisa dessa gigantesca, alterar um cálculo médio em 1,4 graus Celsius. Olha, eu acho que está muito bem. Está muito bom. 1,4 graus Celsius está muito bom. Não está ruim, não. Deve ser mais ou menos 2. Então, nós temos uma dificuldade muito grande em perceber tudo à nossa volta. E nós temos que ter uma visão muito superior e muito melhorada disso tudo. Nós somos enviados para a Terra para vivermos experiências distintas, para reagirmos de formas diferentes. Então, olha só o que ele fala. Não importa quem vai estar reencarnando, responsável pelas forças e pelas estruturas de direito na Terra. Olha o que ele fala. A força e o direito caminham com alternativas, né? Ou seja, revezamento de domínio. Só muda o domínio. Não muda a forma como a força e o direito se equaliza. Ela não muda. Até hoje é assim. Você quer ter acesso ao direito romano, né? Porque o direito que nós temos aqui na Terra é o direito romano. Ao direito romano, você tem que ter dinheiro, você tem que ter influência, você tem que ter poder. Se você tem isso tudo, fica tranquilo, você vai ser atendido eternamente. Só que não faz sentido. Essas estruturas mais nobres que um dia deverão prevalecer na Terra, elas serão a base de todas as consciências. Todos estarão preocupados com o direito de todos. Todos estarão preocupados em não exercer força contra os outros. Não para impor domínio, mas ao contrário, para servir. Todos só vão aplicar a força, não para dominar, mas aplicar a força para servir o próximo, para servir a um propósito. Então, esse momento vai chegar um dia na humanidade. Só que nós vamos ter que despertar. E despertar para uma lição mais profunda. Todos temos que trabalhar não voltando os resultados para a desagregação, mas sim para a união. Então, esse dia vai chegar. Então, ele continua. Aí ele começa a puxar a nossa orelha. Olha só a puxa da orelha que ele dá na humanidade toda, e especialmente cada um de nós. Estamos aqui lendo. Multidões esclarecidas. Todos nós. Todo mundo que já sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que faz mal, o que não faz mal, o que faz bem. Todo mundo já está um pouquinho já mais esclarecido. Se não é bom para você, certamente não é bom para o próximo. Então nós começamos a ter uma base fundamental, um pilar bem basal, mas já existe esse pilar. Mas aí ele está falando, pensa nessas multidões esclarecidas. Regressam a novas alucinações. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações, novos delírios, novas incoerências mentais. Nossa, eu me sinto tão triste porque eu estou sozinho. Mas você maltrata todo mundo que está à sua volta. Você é incoerente pra caramba. Como é que você pode... E cria incoerências mentais. Começa a ficar triste achando que ninguém gosta dela, mas enquanto que todo mundo se defende, fugindo, se preservando. Ao contrário. A maioria das pessoas que reclamam de solidão, geralmente eu pergunto assim, você sabe o que é afabilidade e doçura? Você sabe o que é cativar o outro coração? Você sabe o que é ir em algum lugar, só servir silenciosa a alguém e ficar feliz por isso? Porque se você não exercer a sua própria essência nesse sentido,
É uma incoerência com a sua própria natureza íntima. Qual é a natureza íntima dos animais? Preservação da espécie e preservação da vida. Qual é a natureza íntima dos seres humanos? O reino hominal. É a fraternidade. Quer falar numa palavra universal? É a fraternidade. Quer falar numa palavra mais espiritualizada? É o amor que o Cristo ensinou. Mas se começar com a fraternidade já é um golaço. Se a gente conseguir cumprir o básico da fraternidade, já está no caminho. Já está no caminho de construir os sentimentos da caridade, como Jesus nos ensinou. Benevolência para com todos, bondade, ser bondoso para com todos. Compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Você consegue manter esse conjunto de ferramentas funcionando de forma harmônica e contínua? Você já começou a constituir o pilar fundamental para amar. Porque sem esses recursos não tem como amar. Alguém vai te ofender, você vai dizer que não ama mais a pessoa. Você vai ver algum defeito na pessoa, você fala, essa pessoa não tem como amar essa pessoa, ela tem um defeito. Você tem 1000, mas a pessoa tem um defeito, não tem como amar essa pessoa, não tem como gostar dessa pessoa, não tem como nem ficar perto dessa pessoa. Essa pessoa tem um defeito que eu não tolero. Ué, mas aí temos um problema da origem do amor. Então temos que compreender, não ter a caridade desenvolvida, não ter esse primeiro passo, nós temos, na verdade, uma série de enjaulamentos dos nossos sentimentos. Não, meu amor, não posso ofertar o melhor do meu coração, o melhor da minha alma, para aquela pessoa que tem aquele defeito, para aquela pessoa que me fez o mal, porque eu não estou perdoando, né? Ou eu não posso fazer a bondade para Beltrano, para Ciclano, porque hoje não dá, né? Hoje eu estou cansada. Ué, então você escolhe quando quer ser bondoso? Você escolhe quando que você quer realmente persistir com os seus objetivos eternos. São objetivos eternos. Não vai cessar nunca isso. A cada nível de amor, a cada nível de compreensão, a cada nível mais sofisticado que vamos avançando, existirão outros mais complexos, né? Então, o espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, ou seja, vamos observar o espírito humano e considerar ele de uma maneira separadamente. Demonstra recapitular, ou seja, recordar as más experiências, após alcançar o bom conhecimento. Então, olha só que incoerência, essa incoerência que ele está falando. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular, ou seja, demonstra recordar as más experiências, após alcançar o bom conhecimento. Ou seja, você já alcançou um certo padrão de informações e um certo padrão de sentimentos. Aí você recorda uma má experiência. Você recordou, lembrou ali, começou a recapitular aquela má experiência. Aí o que você faz? Começa a querer maltratar o outro. Começa a querer desprezar o outro. Começa a querer repudiar o outro. Mas você já não tem um bom conhecimento? Que não é esse o caminho? Você já não descobriu que para apagar um fogo, você não usa querosene, você não usa combustível, muito menos mais fogo. Você tem que usar o contrário do fogo. Que para você fazer se alguém te fez o mal, você só vai transformar aquele mal se você conseguir reagir e produzir um bem. Então já temos esse bom conhecimento. Por que nós não conseguimos exercê-lo? Porque é uma incoerência. Ah, mas estamos no corpo físico, a vida aqui é diferente, não sei o que, isso aqui, isso aqui lá. Pode falar o que quiser. Ele está falando em relação ao espírito humano. O espírito humano, o espírito que está no projeto ser humano. Nós estamos agora no projeto Filhos do Homem. Lembram disso? Jesus nunca se intitulou Eu sou o Filho de Deus. Não, ele se chamava o Filho do Homem. Por que ele se chamava o Filho do Homem e não o Filho de Deus? Porque ele acredita no projeto, ele sabe que esse projeto funciona. Porque foi ele que criou, pô. É por isso que funciona. Mas que ele não vai defender o próprio projeto que foi ele que desenvolveu. É óbvio que a experiência humana vai funcionar.
vai dar certo. Cumpra, siga em situações adversas. Parece que tudo vai ficar contra você, nada vai funcionar, nada vai se encaixar. Persista com o seu bom conhecimento de amar, servir, ser indulgente, ou seja, perdoar, de pensar o melhor das situações, de desejar o melhor. Ah, mas eu estou com pouca criatividade sobre isso. Revisite os exemplos do Cristo e, especialmente, revisite tantas obras que estimulam todos nós a aprendermos um pouco mais sobre o bem. O bem começa no nosso pensamento. Para de pensar o mal, para de imaginar o pior. Já viu pessoas assim? Você está conversando com uma pessoa, aí a pessoa... Aí você está indo para tal lugar. Aí a pessoa, não vai dar tempo de chegar lá. O que é isso? Você comprou a máquina de volta para o futuro, né? That's the power, love. Pegou a máquina do tempo, foi lá na frente, descobriu que não vai chegar e voltou. Não, a pessoa prefere viver uma situação de dor e sofrimento agora. Não, por que eu vou esperar um sofrimento futuro? Deixa eu criar uma situação que não existe e começo a sofrer agora. Mas você tinha a alternativa de esperar o melhor. Mas você gosta de ir se chicoteando até o último minuto de acontecer um problema. Aí lá no último minuto você sofre mais ainda. Ainda só falando, eu sabia. Eu nunca entendi isso. Por que nunca dá espaço para a esperança? Por que nunca dá espaço para falar, vai dar certo? Porque se você se estrutura com um bom conhecimento a se esforçar em produzir um bem, começando com os seus pensamentos, pensamentos equilibrados, pensamentos bondosos, é o primeiro passo. É o primeiro passo de colocar o bom conhecimento à disposição da vida, da sua própria vida. Primeiramente, a sua própria vida. Segundo, de todos que estão à nossa volta, né? Então, precisamos nos empenhar. Como esclarecer a anomalia, ou seja, esse desequilíbrio, esse desvio? Como é que você consegue explicar isso? Né? A pessoa sempre reviver, recordar aqui no sentido de recapitular, também no sentido de reviver. Não é nem recordar, eu botaria reviver. Né? Reviver aquela situação má. A pessoa prefere reviver aquela situação má, mesmo sabendo que ela pode agora pensar de uma maneira melhor. Porque a pessoa prefere ficar pensando pior e desejando o pior e estimando o pior. Então, como esclarecer esse desvio, esse desequilíbrio? A situação é estranhável, porque no fundo todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. A gente não está falando aqui de estabilidade financeira não, tá, gente? Tem gente que é pobre, muito bem realizado internamente. Está falando de valores internos, valores eternos. A pessoa não está frustrada, não está revoltada. Ela pode estar com muito dinheiro, com pouco dinheiro. Ela mantém a estabilidade mental, a estabilidade psíquica. Ela não fica se revoltando. Muito pelo contrário. O pouco que tem, ela agradece. O pouco que tem, ela está feliz. O pouco que tem, ela pensa, se é isso que eu tenho recurso para trabalhar, então eu tenho que produzir com isso. E busca produzir a vida com o que tem. Então, a mesma coisa com relação à sede de paz. Não é ir para um lugar silencioso, não. A sede de paz é não ficar chateado com o ruído, com os sons. Tem gente que escuta um cachorro latindo, se irrita. Escuta não sei o que do vizinho, se irrita. Escuta um papagaio, um periquito, um passarinho. Qualquer som a pessoa se irrita. Não pode se dizer que é o meio externo que está te irritando. É o seu mundo íntimo que está extremamente sensibilizado a se irritar sob qualquer circunstância. Então temos que buscar compreender como está o nosso mundo íntimo, que somos nós mesmos, a nossa essência de espírito imortal que todos nós somos. Por que você está tão chateado? E quando você vai perceber, é porque você não está aceitando a experiência como ela está. Não, assim eu não quero. Evoluir desse jeito eu não concordo. Aí a pessoa entra com esses sentimentos de azedume. Assim eu não concordo, assim... Mas quem pediu aquela experiência
de reencarnar naquelas dificuldades para superar aqueles desafios, fomos nós mesmos. Essa que é a situação mais estranha. Nós mesmos aqui pedimos as situações desafiadoras. Como é que você quer evoluir no salto com vara? Pulando só 50 centímetros, você quer pular 2 metros, 3 metros. Conseguiu pular 3 metros, você pede 3 metros e meio. 3 metros e 10, 3 metros e 20, vai aumentando. E vai progredindo, vai treinando, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. E vai se aprimorando. Então, o que nós estamos treinando? Estamos treinando nós, espíritos imortais. Somos imortais. A gente não está treinando habilidades materiais. Estamos treinando, que eu tenho uma expressão muito bela, que eu gosto muito que Joana fala, né? Joana de Ângeles. Você não é o que você pensa. Você não é o que você sente. Você, em essência, é observando como você reage diante de um certo cenário. Mas aquele sentimento não é exatamente você. Aquele pensamento não é exatamente você. É uma forma que você reagiu naquele cenário, mas que no fundo você está se descobrindo ainda. É assim que a gente se descobre. Estando vivenciando certas experiências em certos cenários e em certas contrariedades, dificuldades. E a gente começa a perceber quem nós somos. Caramba, não é que eu me irrito com facilidade? Caramba, não é que quando o trabalho é repetitivo eu fico chateado? Eu tenho que fazer mais trabalho repetitivo. Caramba, não é que tal pessoa me tira do sério? Eu tenho que conversar mais com ela. Eu vou pedir forças. E todas as vezes que ela me ofender, me maltratar, falar coisas que são incoerentes, eu vou olhar aquilo tudo e não vou ficar chateado. Eu vou me esforçar para não animar um sentimento contrário. Bem-vindos ao planeta Terra. É para isso que a gente veio para aqui, para treinar. Então, conhece-te a ti mesmo é algo que nós podemos querer observar, analisar, perceber, quantificar e trabalhar esses poréns, ou não fazer nada e deixar tudo para lá. Só que não fazer e deixar tudo para lá vai recair em recapitulações. Por vezes nos são ofertados recursos para você desenvolver um lar, para você servir no lar, amar profundamente as pessoas que estão no lar. Você está amando profundamente? Você está se doando profundamente? Você se importa profundamente com o próximo, que está mais próximo de você? Porque são esses os são esses os chamados, são esses os convites. Então, importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Por exemplo, aqui dá para ter um exemplo simples, né? Às vezes a pessoa quer muito o melhor emprego da face da Terra. Aí a pessoa vai ficar 30 anos se desenvolvendo, 30 anos para poder alcançar aquele recurso. Aí alcança. Aí quando chega a 60, 80 anos... Puxa vida, eu não valorizei minha família, eu não cuidei de fulano, eu tive filhos, mas basicamente foi só uma fábrica de corpos físicos, porque eu não convivi com nenhum deles. Eu basicamente só cooperei para receptividade aqui na Terra. Eu podia ter feito muito mais. O que Deus esperava de mim em relação aos potenciais do meu coração que eu já tenho desenvolvido, que eu fiquei disperso em outros assuntos. Por que você ficou disperso em outros assuntos? Porque você quer ter a glória terrena. Ninguém vai te segurar. Ninguém vai te impedir. Você pode ter a glória terrena. Quer ser o melhor piloto de Fórmula 1? Você vai ficar 6, 8 horas por dia treinando isso. Você quer ser a melhor bailarina da face da Terra? É possível que você consiga. Você vai ficar 8 a 9 horas por dia treinando. Você quer ser o melhor concertista, o melhor violinista de uma orquestra? Boa sorte. Você vai ter que treinar 8, 12 horas por dia. Enquanto você está treinando, você não vai conseguir dar atenção a outras pessoas. Você não vai conseguir dar atenção a outros projetos. Mas você está treinando porque você acredita que você é o único a contribuir naquela região, naquele momento, e você não quer deixar o grupo em defasagem, ou você está buscando somente
a glória terrena por um puro orgulho material. O orgulho mais basal de todos. Ninguém vai poder responder isso por nós. Nós é que vamos ter que responder. É isso que você procura? Fica sempre sem problema nenhum, você vai alcançar essa glória. Mas preste atenção, você não vai conseguir alcançar, né? Não vai conseguir alcançar a glória de Deus. A gente vai chegar lá, o que significa isso? Porque agora ainda não falei o que é. Então, inúmeros homens se presumem redimidos, né? Reabilitados, com a meditação criteriosa do crepúsculo. É verdade, a pessoa fica assim, é verdade, puxa vida, eu tenho que fazer isso, a pessoa medita profundamente, fala com um monte de louvor, com grande esplendor, estou falando de mim mesmo. Mas e aí? O dia, uma hora vai acabar, a encarnação vai acabar. E o que você fez com a encarnação? O que você fez com os corações? O que você fez com todas as oportunidades que lhe foram ofertadas para desenvolver o amar e servir? Porque é essa a essência que a gente está agora. Percorrer os caminhos. Eu vou dar a dica, né? Pedir, buscar e bater. Essa página tem a ver com bater, a porta do Pai. Então, pedir. Você vai pedir a Deus, vai pedir ao Cristo, Senhor, me ajude a construir caminhos, que eu consiga desconstruir o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade e transformar esses recursos de aprendizado e experiências que eu já tenho em algo produtivo, a ponto de eu não ser escravo desses sentimentos. Ele vai criar caminhos, vai criar destinos para isso. Só que quando você estiver no meio do caminho, não amarela. Não amarela, pô. Vamos lá. Força, raça, garra, determinação. Prossegue em trabalhar, em renovar a sua própria consciência. Esse é o grande chamado, essa é a grande busca. Então, esse é o pedir e dar-se-vos-á. Todo mundo achou que era material, né? Ah, Senhor, me dá um carro. Aí a pessoa consegue comprar um carro, acho que foi Deus. Aí o carro roubado, ou pegou fogo, foi destruído, acabou o carro. Ah, o Deus tirou. É óbvio que não. É óbvio que não tem nada a ver com a parte material. Pedir, buscar e bater tem a ver com a parte espiritual, aquilo que é eterno. Os recursos que são disponibilizados, recursos maravilhosos do planeta, são disponibilizados para que possamos avançar, progredir, com recursos mais pontuais. Você não precisa usar tremendas potencialidades, você precisa trabalhar coisas mais simples. Por isso nós somos conduzidos a viver o mais simples, a fazer as tarefas mais simples, as repetitividades mais simples. Vamos ter que escovar o dente pro resto da vida. Vamos ter que tomar banho a encarnação inteira. E assim vai. São trabalhos repetitivos que estão moldando a nossa personalidade. Você passa por zilhões de encarnações assim, você passa a ser uma pessoa mais calma com relação aos trabalhos repetitivos. Você não vai ficar revoltado porque o trabalho é repetitivo. Você vai executá-lo buscando exercê-lo com cada vez mais carinho, com mais amor em relação a tudo que aquilo representa. Então, pedir, buscar e bater. Já falamos do pedir. O que é o buscar? Buscar é aprender como produzir um bem. Como que eu faço um bem? Como que eu ajo de maneira bondosa? Como eu consigo ser bondoso? Eu preciso aprender exemplos. Mas não vão ser só exemplos que serão disponibilizados. Nós vamos encontrar situações onde poderemos treinar e deveremos treinar a bondade, o amor, a renúncia e todos os aspectos fundamentais que moldam o amor. Então, já falamos sobre o pedir e o buscar. Agora chega a hora de bater a porta do Pai. Quando você bate na porta do Pai, bate na porta de Deus pedindo um trabalho, você não tem direito de questionar sobre como Deus quer o trabalho. Imagina você estar numa casa, sua própria casa. Alguém bate sua porta. Puxa, amigo, tem um trabalho para fazer aí não? Você fala, sim, tem sim. Aqui sempre tem trabalho. Aqui na casa do Pai, sempre tem trabalho. Caro operário, que desejas aqui na casa do Pai realizar?
Aí o operário, eu acho que eu sou bom em pintura de parede. Aí o pai, pois bem, entre, pode pintar. Aí quando pega e começa a pintar, pode parar. Não é assim que eu quero que pinte. Aí ele fala, mas eu só sei pintar assim? Aí a visão de Deus responde, não, aqui na casa do Pai, você precisa aprender a viver as glórias do Pai. A glória do Pai tem que ser exercida segundo a vontade do Pai, não a sua. Essa é a parte pesada. O que nós estamos fazendo aqui na Terra, convivendo em família, exercendo a nossa consciência, que nós estamos realmente preocupados? O que Deus aguarda de mim? Todo mundo fala de fé, mas a verdadeira fé é essa. Parece uma contradição, né? Eu achava que fé era acreditar. Fé não tem nada a ver com acreditar. Você pode acreditar em Saci Pererê, você pode acreditar em Papai Noel. Isso não muda nada, não vai fazer ele aparecer, não vai fazer criar um Papai Noel nem um Saci Pererê. Mas para e pensa só. Fé no contexto de confiança. Você confia em Deus. Você está vendo, né? Você está num planeta que sustenta a vida, que é equilibrado, que dá desafios para você trabalhar todos os dias, que dá desafios para você vencer as suas limitações. Todos os recursos naturais que dependem de Deus são ofertados continuamente há bilhões de anos. Você só ganhou consciência sobre isso há alguns anos para cá, mas ele está fazendo isso há bilhões de anos. Ok? Então ele é 100% confiável. A questão é, você é confiável? Fé é uma relação bionívoca. Bionívoca. Lembra lá a função matemática bionívoca? F de x é igual a g de x. Tem que ter uma relação direta, ponto a ponto. Se ele coloca pessoas sob sua responsabilidade, ele está confiando a você recursos e objetivos extremamente desafiadores e que você cumpra segundo a vontade dele e do jeito dele, não segundo o seu jeito. Isso aqui eu vou fazer de qualquer jeito, sabe? Né? Criança, vou dar uns tapas e tal, não sei o quê, vou dar uns peteleco, não sei o quê, e vou conseguir fazer essa criança sobreviver até os 18 anos. Isso não é educar um espírito imortal cooperando com as interligações de consciências que Deus aguarda de cada um de nós. Isso é empurrar carro ladeira abaixo. É não se importar onde vai parar. Não é isso que ele quer. Com certeza. Ele quer que você ame aquele coração. Ele quer que aquele coração receba e perceba o amor de Deus através do seu coração. Ele quer ver você desempenhar a paciência de Deus através da sua paciência. Ele quer ver você desempenhar o sacrifício através do sacrifício de Deus, continuamente nos servindo e nos amparando e trabalhando ininterruptamente para toda a criação. Se Deus faz isso, ele aguarda que a gente faça o mesmo. Não vamos fazer aos moldes de Deus, mas somos filhos de Deus. É óbvio que ele aguarda que todas as características e caracteres essenciais divinos, de máximo amor, de máxima sabedoria, que nós busquemos igualmente desenvolver o amor cada vez mais e a sabedoria de uma forma cada vez mais abrangente a todos. Então esse é o grande gargalo de entender a glória de Deus. Porque a glória de Deus é justamente todos se amarem e todos cooperarem de forma uníssona para o progresso de qualquer atividade que Deus lançar, de qualquer empreendimento. Ele pode pegar um conjunto grande aqui da Terra e falar, agora vocês não vão ficar mais na Terra não, vou mandar vocês para Andrômeda. Andrômeda é uma outra constelação, é uma outra galáxia que está vizinha, nossa galáxia vizinha, está alguns dezenas de anos-luz daqui. Aí ele chega lá, você vai ter que fazer outra tarefa. Você não pode falar assim, não, aqui não tem cachoeira. Ei, cadê aqueles matinhos verdinhos que eu gostava tanto? Você vai ficar questionando agora? Ou seja, você foi chamado para mais servir. Em outras instâncias, você vai ficar questionando o ambiente também? Então, a gente tem que começar a compreender o porquê da essência aqui da Terra. A essência da Terra,
essa grande escola de almas, estão nos potencializando para todo o universo. Não se acanhe. Você não foi criado à toa. Você é criatura, você foi criado por um propósito. Deus não cria sem propósito. Deus criou cada uma das almas com um propósito definido. Ele consegue enxergar além do tempo e do espaço. Quem está preso ao tempo e espaço somos nós. Então Jesus deixou bem claro. Por que as bem-aventuranças se tornam molde? Né? Até vamos compreender por que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo trata profundamente sobre as bem-aventuranças, porque é essa nossa essência ao terminar nossa última encarnação aqui no planeta. O que se torna, tá no livro dos Espíritos, o que se torna o espírito na sua última encarnação. Os espíritos responderam: um espírito bem-aventurado. Você vai viver as bem-aventuranças de uma forma natural. Você vai alcançar esse nível mínimo, que é um nível mínimo, tá? De amor e sabedoria. É o mínimo. Vai capacitar os seus sentimentos a reagir diante de qualquer situação nessa condição mínima. Aí você vai estar capacitado para outras equipes, com outros trabalhos. Senão a gente vai chegar lá e você vai ficar reclamando. Não, chegou aqui um trabalho de assistência, temos que ajudar a construir isso, reparar aquilo, em outro lugar distante. Ah, poxa, dá para chamar outra pessoa não, hein? Hoje eu estou cansado, não quero fazer isso não. Nós ainda somos assim. A gente não conseguiu superar a nós mesmos. Nós rapidamente abandonamos os capítulos de aprendizado aqui na Terra. A gente aprende 2, esquece 1. Aprende 4, tenta fugir de 3. E só recapitulando. Mas, em essência, o que é mais pesado, como você consegue cumprir com todos os sentimentos e atividades que você deve exercer, segundo os moldes divinos, segundo os objetivos de Deus. Aí sim você vai estar cumprindo a glória de Deus. Porque a glória de Deus será empreendida através de nós, através do nosso coração, voltado para o bem, para o amor, para a verdade. Para a lei de justiça, amor e caridade. Uma lei moral. Não a justiça que a gente compreende aqui na Terra com relação ao Império Romano, né? República é o Império Romano, né? Todo mundo agora vive igual a senador. Você não tem que plantar fruta para colher e para comer. Você tem dinheiro, você manda alguém comprar, traz na sua casa. Agora pode até pedir, né, sem ir lá fisicamente, recebe em casa e come sua fruta. Dependendo da sua condição financeira, você pode ter empregados. Então a maioria está vivendo. Você tem aquedutos para esgoto, para água encanada, telefonia, Wi-Fi, você tem tudo na sua casa. No passado não existia isso para ninguém. Você quer viver, quer sobreviver? Corra atrás da sua comida todos os dias. Essa etapa praticamente acabou na Terra. A maioria da população da Terra não padece dessa pressão de sobrevivência. Mas olha só o que acontece com a humanidade. Se fosse voltar naquela época e fosse falar o seguinte: não vai existir mais essa pressão, tá, gente? Né? Você vai ter um lugar onde se troca por alguma coisa, você pega um saco de arroz, aí você pode cozinhar e você vai comer. Ninguém iria acreditar em você. E segundo, se acreditasse, todo mundo ia falar. A primeira pergunta que todo mundo ia fazer: mas a gente vai ficar fazendo o que depois? A pessoa acha que o único objetivo, naquela época, né? Achávamos que o nosso único objetivo de vida era realmente sobreviver e preservar a espécie, igual os animais. Nos desprendermos desse ambiente psicológico ainda é muito pesado para todos nós. Diversas pessoas só se sentem produtivas, só se sentem bem se estiverem fazendo trabalhos em que ela vê o resultado. Se ela tiver que fazer alguma coisa que o resultado for retornar daqui a 100 anos ou daqui a 400 anos, a pessoa prefere não fazer. Mas é uma reação natural do nosso ambiente psicológico. O nosso mundo psicológico está aprisionado com as coisas imediatistas. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou comer mais tarde?
Será que eu vou ter que... Sempre aquela coisa imediatista, porque foram séculos, milênios vivendo assim. Só que agora mudou. A humanidade está vivendo uma outra época. E mesmo assim, as pessoas estão sofrendo ainda mais com os fatores psicológicos. Todo mundo achava que o fator psicológico no passado, né, seria o quê? Poxa, sobreviver, né? Não estou conseguindo alimento suficiente. Tá difícil. Estou desnutrido. Pouco cálcio, pouco ferro. Como se isso realmente mudasse o espírito imortal. Não muda. Não muda. A questão é como você lida com as dificuldades. Você vai lidar com revolta? Você vai lidar com descontentamento? Ou você vai buscar viver uma vida mais harmoniosa com você mesmo, de si para consigo? Então é esse o recado sobre a glória de Deus que é tão difícil a gente entender. A glória de Deus não se manifesta sozinha. Deus não manipula a matéria. Queria ouvir a situação mais pesada de todas? Deus nunca tocou num pedacinho de rocha na vida. Deus não tem corpo físico. Deus só cria matéria quinquessencial, aquela matéria mais básica de todas, que é o fluido cósmico universal. E espíritos da hierarquia do Cristo é que podem manipular essa matéria diretamente e transformar ela, modificá-la. Ah, então você quer dizer então que tudo que tem aqui na planeta Terra, todos os pássaros, todos os animais, todos os princípios e lógicas que nós conhecemos das ciências naturais, sim, são representações das leis divinas, da vontade divina, exercida por outras consciências. Tudo foi pensado, tudo foi elaborado e exercido por outras almas altamente capacitadas. Quando o Cristo já era Cristo, já estava no nível, né? Não, olha só, vamos entender a hierarquia. Estamos aqui em espíritos, somos espíritos ainda que estão se arrastando, né? Nós estamos ainda nos arrastando. Aí chegamos e nos graduamos em espíritos bem-aventurados. Se graduar como espírito bem-aventurado, você entra como estagiário para espírito, para buscar se desenvolver como espírito puro. Não sou o que estou falando. A obra de Kardec explica isso muito bem. Existem outras gradações mais complexas. Para chegar a nível de Cristo, bota treinamento nisso e capacitação nisso. É muito mais complexo. Ele tem autorizações profundas. Ele controla o destino. Ele controla o projeto reencarnatório de cada um de nós. O Cristo sabe em detalhes, somente o Cristo e Deus. Os Cristos e Deus sabem em detalhes o projeto reencarnatório de cada um. Ah, mas como alguém pode pensar isso tudo? É isso aí, é o nível de sabedoria que nós, né, percebemos algum espectro da lógica que foi construído o planeta. Nossa, a gente se acha mais inteligente da face da Terra. Mas você só percebeu o que alguém teve direitos e foi consolidado, exercer, permitido e autorizado exercer aquela construção em nome do Pai. Todos eles operam já em nome do Pai, continuamente. Lembra como Jesus falou? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansado de quê? Cansado de vocês mesmos. Quando vocês estiverem cansados de vocês mesmos, cansados de sofrer à toa, de viver em desarmonia consigo mesmo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele tem um jugo. É isso que ele afirmou para todo mundo. Tomai sobre vós o meu jugo, aquela trave de boi. Ou seja, eu estou aqui com a trave de boi em cima da minha cabeça. Acho que alguém digitou alguma coisa, eu não consigo ver. Pode falar, gente, abre o microfone aí e fala. Ele botou aquela trave de boi, ele está falando o seguinte, olha, Deus é que controla a carruagem. Eu estou numa trave de boi, eu sigo a vontade do Pai. Entra aqui do meu lado e vamos caminhar junto. Esse é o convite do Cristo. Vamos cumprir juntos a vontade do Pai. Aí estaremos glorificando a Deus. Glorificar a Deus não é cantar hino só, não. Não é ficar cantando louvor,
É ficar, poxa, fui lá não sei aonde, foi tão lindo, foi maravilhoso. A pessoa fica super emocionada. Aí daqui 3 minutos depois, tá dando patada nos filhos, tá dando brigando com a esposa, ou a esposa tá brigando com o marido. Não entendi. Que glória é essa? Que glória é essa, meu Deus? É a glória de alguns segundos para somente você absorver equilíbrio, somente você absorver recursos para você mesmo. Isso é glória egoísta. Então não tem como ser a glória de Deus. É esse desmistificar que a doutrina espírita traz para a gente que é tão pesada. Você quer viver a glória de Deus? Você vai ter que ser confiável. O que mais você está sendo testado é se você é confiável. Aí uma pessoa está na rua passando fome e te pediu um prato de comida. Aí você, não, meu amigo, eu estou atrasado. E nem estava, mentiu. Só para não ter que ajudar a pessoa. É um teste. Você se importa com os outros? Não, temos que nos importar, né? Então, inúmeros homens se presumem redimidos, reabilitados, com meditação criteriosa do crepuscular. Mas o dia se foi, e aí? Então, Jesus concede ao trabalhador hesitante, ou seja, indeciso, uma oportunidade nova. O dia volta. Você volta a reencarnar. E aqui na Terra, estando encarnados, você volta a acordar no dia seguinte. Todavia, o que você está fazendo de bom e de útil com esse novo dia? Então, nós temos que perceber essas questões. Faltam só alguns segundos, né? Eu vou abrir uma nova sala. Temos que perceber essas questões e realmente despertar desse sono entorpecido que nós estamos vivendo. Somos espíritos imortais e precisamos usar cada um dos segundos que nos são ofertados. Vamos à próxima sala. Pessoal, alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Concorda, discorda? Gente, pode discordar, fica à vontade. É importante a gente estar, se a gente está discordando também, a gente está pensando sobre o assunto. Então, vamos fazer um esforço, né, para não ter que ficar recapitulando o mais básico do básico que nós já conhecemos, né, já temos uma certa consciência sobre o que temos que exercer, né, com relação aos nossos destinos, o que temos que trabalhar em nós mesmos, o conhece-te a ti mesmo diante das situações, diante dos percalços, diante das brigas, diante dos cenários absurdos que podem ocorrer nos nossos destinos, como que nós estamos reagindo? Como que nós estamos nos sentindo? É assim que a gente se conhece, é assim que a gente se descobre, né? Então, se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, eu vou então avançar. Vamos avançando então para o livro dos Médiuns. Alguém? Ninguém? Nem Luciene? Oi, Sério, Luciene. coisa. Oi, boa noite a Boa todos. noite, tudo bem, Luciene? Tudo bem? A página é tão profunda, tão profunda, tão profunda, quando, né, como você falou, vai Dá susto na gente, falando, vai né? explicando, é tão profundo que tem hora, tem coisa que você fala, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? Fazer isso tudo? Porque é muito profundo, né? Não, e E assim, a gente até se assusta, tá? Chega a dar um aperto no peito, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? É uma coisa extremamente profunda, porque é aquilo que você falou. Na reunião pública, a gente faz aquela leitura rápida e faz uma interpretação muito rápida daquilo que cada um também entende, né? Porque é muito difícil. Eu acho que é tão profundo como você falou. Eu fiquei 1 hora falando. Mas realmente, e a gente até se assusta com essas verdades, né? Com um assunto é tão profundo, mexe tanto com o nosso mundo íntimo. E a gente vê tanta coisa que a gente precisa melhorar, que a gente tem que fazer, que a gente tem que se melhorar, que a gente tem que amar mais, que a gente tem que servir mais, que a gente tem que olhar mais para o próximo, mais próximo. É tanta coisa e com que alegria, se. e com alegria. Não, sim, servir com alegria, claro, sem dúvida. Né? Então, é muita coisa, e não é só servir, é se melhorar num todo. É desafiador. É desafiador. Progredir não é fácil, não. Não, não, não é, não é.
E a questão de se controlar, fazer uma autoanálise de como a gente consegue conviver com o diferente. Conviver com aquela pessoa mais difícil dentro da família. Né? Na família sempre tem umas pessoas que são mais difíceis de contato, ou que pelo menos têm pontos de vista diferentes, enfim. É difícil, né? É difícil a gente conviver. Às vezes a gente deve estar foge, né, da pessoa, assim. Mas aí a gente tem que fazer um exercício. Longe, senta numa mesa longe, né? Não, não, mas não faz isso não. A gente tem que fazer o seguinte exercício. Ali está uma outra criatura divina em evolução, que também foi criada simples e ignorante como nós, e que ela está passando por um trajeto fisicamente mesmo. Está passando por um trajeto diferente do nosso. Mas todos vão ter que seguir para o mesmo objetivo. A gente tem que começar a olhar com um olhar mais romântico para tudo na vida, né? Principalmente com relação ao próximo. Né? Porque, na verdade, a maioria das coisas que a gente detesta no próximo, hoje que a gente, de certa forma, Joana de Ângeles fala muito sobre isso, a maioria das coisas que a gente mais se irrita em relação ao próximo foram coisas que nós lutamos durante muitos séculos anteriores para desconstruir da nossa consciência. Então, vemos alguém agindo mal com o poder. Na verdade, você não está muito preocupado se alguém está sofrendo ou não com esse mau hábito ou mau agir do poder. Você está mais preocupado em gritar para você mesma: olha, pelo amor de Deus, erra em outra coisa. Não erra de novo no poder. Nossa consciência às vezes grita de maneira estranha, a gente não percebe. Né? A gente não percebe, porque não faz sentido você se enfurecer diante de uma situação que você não tem controle. Né? Uma vez uma pessoa veio falando comigo, né? Puxa vida, estou tão chateado com isso, chateado com aquilo. Depois eu conto a história. Fala aí, Carolina. Fica à vontade. Senão eu fico falando direto. Você falou isso, eu lembrei de uma coisa que eu até comecei a procurar fazer. Às vezes eu consigo, às vezes não, né? Porque a gente cai e levanta, né? Da gente procurar fazer se perguntar, né? Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa que a gente não concorda, de fazer aquela pergunta que é difícil, né? Será que eu também não faço isso? Ou será que até pouco tempo eu também não estava fazendo isso? Porque às vezes é muito mais fácil a gente perceber o outro fazendo o mal do que a gente perceber a gente fazendo o mal. Ou a gente aumentar a intensidade, a percepção da intensidade daquilo que o outro faz e diminuir quando é o nosso caso, né? Quando a gente faz, não, mas eu fiz só uma vez, ou eu tive motivos para fazer, né? Mas quando o outro faz, a gente tem essa tendência de condenar e julgar, né? E condenar como se fosse um erro muito maior, né? Do que se fosse a gente cometendo. Mas a sua percepção está certíssima. É isso mesmo que acontece com a nossa consciência. E é uma pergunta difícil da gente se fazer, né? Porque às vezes a resposta também faço, né? E como é que a gente lida com isso, né? Agora tem que me perdoar ou perdoar o outro para poder me perdoar também e vamos seguir, tá tudo bem, né? Não, e é difícil esse processo da gente sim. de perdoar e de se auto-perdoar, né? Sim. Se dar uma trégua também, né? Exatamente. E ainda tem um agravante, né? Tem um agravante mais aí, né? Que você acabou de comentar, como a gente estava conversando anteriormente na página, pedir, buscar e bater. Né? Pedir caminhos para se transformar moralmente. Buscar aprender como fazer um bem. E bater a porta de Deus pedindo tarefas para cumprir as tarefas conforme Deus quer, e não como nós queremos. Essa etapa de a gente ver, perceber, julgar o outro, criticar o outro, de certa forma é uma crítica também nossa, para nós mesmos. Né? Nós gostamos de ter aquela sensação, nossa, finalmente eu consigo detectar o mal. Antes sequer eu percebia. Isso aqui é ruim, é? Todo mundo acha que isso aqui é ruim, é? Caramba, então eu sou o único que acha que isso aqui não é ruim. Então a gente não gosta mais de ficar no final da fila, de despertar em relação
ao que é uma atitude coerente com o bem ou o que é uma atitude coerente com o não bem, né? Eu não gosto de usar a palavra mal porque não necessariamente está provocando um mal generalizado de forma consciente. Então, chega um outro momento que é o mais desafiador, que é a segunda etapa. Como gerar um bem para o próximo. Então, de repente, tem pessoas que estão ligadas ao seu destino e Deus colocou responsabilidade sobre os seus ombros com relação àquela alma. Pode ser um filho, uma filha, uma mãe, um pai, um amigo, uma amiga. E aí a amiga chega falando um monte de impropérios. E você vai ter que falar uma palavra conciliadora. Você vai ter que falar uma palavra de amor. Você vai ter que buscar animar aquela consciência a ela brilhar a essência dela divina. Olha só que complicado. O que é buscar a glória de Deus? Você vai ter que fazer o estímulo e o esforço, mas não é para estimular as mazelas e os fracassos. Também não é para fazer isso brigando. Como é que você faz isso? Com afabilidade e doçura, que são justamente as marcas da benevolência. Que marcas o agir no bem provoca? Deixa para trás. Que marcas são essas? São os cheiros e os perfumes da afabilidade, da doçura. Então você vai ter que buscar mansuetude, você vai ter que buscar construir e consolidar sentimentos, todos nós vamos ter que buscar, né? Consolidar esse sentir de uma forma mais bondosa, mais carinhosa e falar com mais carinho. Nós ainda estamos muito incipientes, muito iniciais, né? Estamos iniciando bem atrasados sobre como falar direito, como tratar com mais carinho, como fazer certas posturas e atitudes de forma que realmente a outra pessoa se sinta importante diante da criação divina. Nós temos uma obrigação com relação à glória de Deus em cumprir esses recursos. A gente não vai ficar compactuando com o mal, com as coisas erradas. Não é isso que eu estou falando. Mas temos que fazer a pessoa se estimular a seguir outros caminhos. E por vezes, ou por vez, surge uma situação em que nós vamos ter que agir com mais carinho. Vamos ter que agir com mais empenho, em se esforçar em recursos que às vezes a gente não domina. De bondade, de compreensão, de tolerância, de renúncia. Você tem que renunciar ao seu próprio tempo para ajudar terceiro, vai ter que renunciar aos seus objetivos para ajudar terceiros. É assim, não tem coisa fácil aqui na Terra, né? É uma escola de almas complexa. Mas pode falar, Carolina. Eu acho que você tocou no ponto exato, assim, né, do que eu sinto que é o meu maior desafio, porque você começou falando da vontade de Deus, né? E isso eu acho que já é o primeiro desafio, a gente conseguir compreender, né, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque às vezes a gente faz planos, né, e planos às vezes para um futuro muito longe, e vem a força divina dentro daquilo que a gente pede, né, na nossa oração e vem mostrando que não é aquilo, né? Sim. E aí você, né, às vezes a gente ora e pede a Deus mais sabedoria, né, mais compreensão, mais percepção, né, da realidade da vida, da nossa vida. E às vezes parece que não vem a resposta, mas às vezes a resposta está embaixo do nosso nariz, a gente que não tem olhos de ver, né, e ouvidos de ouvir. Então, mas tem uma expressão muito bela que eu ouvi uma vez, acho que é numa das obras de Joana de Ângeles, em que ela deixa claro assim: a meditação é você aprender a silenciar as suas angústias, aprender a silenciar o pensamento desgovernado, desordenado, e a oração, a prece, né? Por que tem essas duas palavras, né? Oração e prece? Né? Eu fiquei décadas da minha vida vendo as pessoas falando as duas coisas. Depois só que eu fui descobrir. Sim. Oração vem de oros, falar. Você tem que falar na oração, ou seja, quando você está ali balbuciando as palavras para orar, você vai falar aquilo que pesa no seu coração. Aquilo que você vai botar para fora. O oros é colocar para fora um pouquinho também, falar para você mesmo quais são os espectros da vida que realmente a gente está descontente, porque são aspectos que nós estamos com dificuldade. Então o oros, que é de oração, que é diferente da prece,
Você está colocando, de certa maneira, as suas dificuldades de encontrar equilíbrio diante dos desafios da vida. Esse é o oros, é o momento do oros, de falar. E a prece é aquele momento que a gente deixa uma solicitação mais direta. Eu diria até que a gente sempre começa uma conversa divina, né? Toda oração ou prece é uma conversa divina. A gente sempre começa uma conversa divina colocando para fora o que a gente está com dificuldade. Ai, Senhor, estou com tanta dificuldade disso. Estou com muita dificuldade de paciência. Nossa, fulano de tal está me cansando. Oros. Você está naquele momento oros. Aí entra no momento prece. Aí no momento prece, você não quer mais ter o momento oros. Agora vai ser outra coisa. Vai ser uma solicitação. Como que eu supero, Senhor, as minhas dificuldades de vencer a paciência, vencer a mim mesmo, a impaciência que está instalada no meu coração? Por que eu estou olhando tudo na vida com uma visão, um olhar de contrariedade, de descontentamento? Tudo bom, filosofia, tudo bom ainda presta. Por que eu estou sentindo a vida assim? Aí você começa a falar isso e aos poucos os seus sentimentos vão sendo trabalhados durante a prece. Então, durante o momento oros, você está falando para você mesma quais são os azedumes que você sentiu durante o dia, ou se sentiu durante a vida, ou sentiu durante um certo momento, ou uma certa contrariedade. Por que você não foi resistente? Por que você não conseguiu compreender aquele próximo? Por que você não conseguiu perdoar? Por que todos nós não conseguimos ser bondosos em condições adversas? Porque ser bondoso quando está tocando Chopin, todo mundo harmonioso, dançando em alegria, todo mundo sorriso, isso não é exatamente um desafio de bondade. Isso é você se integrar a um comportamento de bondade que outros já estão animando. A questão é, como é ser bondoso sobre condições fora das condições normais de temperatura e pressão? Se o dia está quente, está difícil, está atritado, está difícil, está complicado, como é que você fala, obrigado, Senhor, por essa batalha, por essas situações tão difíceis? Eu senti o dia mais difícil, eu senti realmente foi mais difícil. Eu senti o dia difícil e deveria ter sido mais fácil. Porque eu já estou aqui há não sei quantos anos, né? Estou há bastantes anos aqui, não tem nada assim tão de novo. Como é que eu pude viver aquela experiência? Né? Às vezes a gente vai e perde um ônibus, a gente vai e perde um horário, a gente vai e perde algum compromisso e fica chateado, zangado, aquela que a gente não consegue se perdoar. Aí a gente fica zangado conosco mesmo. Como que eu pude perder esse horário? Como que eu pude tropeçar e cair de joelho no chão? Eu estou andando na terra há 40 anos. Como é que eu pude tropeçar e cair no chão? A gente tem essa mania de ficar se cobrando de uma maneira inquisitorial, né? A gente fica questionando a nós mesmos de uma maneira muito complicada, né? Como a gente não consegue amar o próximo, quem disse que a gente consegue se amar, né? Então, quando a gente erra, a gente não consegue se perdoar. Quando a gente tem dificuldade, a gente não consegue compreender. E quando a gente tenta exercer uma bondade e falha, a gente também não consegue compreender por que falhou. Poxa, eu fui falar com o fulano, tentei agradar a pessoa, tentei corrigir, auxiliar, e deu tudo errado, a pessoa ficou zangada comigo, foi uma brigalhada danada, deu tudo errado que eu planejei. Ah, mas aí você tem que parar, voltar a fita. Como é que foi que eu falei? Era para falar alguma coisa ou não? A gente tem que começar a repensar tudo, né? Porque às vezes a pessoa não está receptiva para ouvir nada, né? Então é o momento, às vezes, de você fazer uma prece, né? A pessoa está zangada, ué, vai lá, frita um ovo para a pessoa, faz um omelete, bota um queijo por cima. Olha, eu fiz para você. Mas só tinha os últimos 2 ovos, você não vai comer nada? Eu não preciso comer, eu preciso que você fique bem. Aí a pessoa vai sentir um sacrifício da sua parte. Aí começa. Pô, mas aí você vai ficar com fome? Toma 3 copos d'água e vai dormir, não tem problema não. No dia seguinte você está vivo, sem problema nenhum. Então, esse problema de exercer o bem sacrificial, que às vezes os pais acabam exercendo, né? O pai e a mãe, quando tem filhos pequenos,
Poxa, quantas vezes você fica a madrugada toda acordada, vai trabalhar no dia seguinte, quando tu vê tá quase 48 horas sem dormir, só beliscou comida, e fica naquele sacrifício, mas quando passa o sacrifício, puxa vida, ainda bem que eu consegui preservar os interesses mais essenciais daquela alma. Porque é um exercício. É um exercício para que a gente possa exercer assim para todos, né? E vira e mexe, a gente vai errar. A gente ainda vai errar muito até se tornar um anjo, né? Não, a questão Eu não é, gosto de falar isso, né? quantas vezes A você vai gente, errar. A questão não é quantas a vezes você vai gente errar. precisa aceitar isso, né? Você vai cair. Que a Todo mundo gente vai não cair. vai sempre acertar de primeira, né? Não, poxa, aí senão seria um jogo de carta marcada. Aí não tem graça, né? Não tem graça nenhuma. Tem que ser um jogo difícil. Um jogo que você tem que estar mais focado com os atributos da sua alma, com os objetivos que você tem como espírito imortal, que você percebe que você é, o que eu tenho que fazer aqui na Terra para amar e servir cada vez mais. Eu tenho que ajudar a colaborar em todo e qualquer princípio, em toda e qualquer instância, da melhor maneira possível. Porque não se engane, tem pessoas que encontram os melhores empregos da face da Terra e estão lá se degladiando para exercer o mínimo possível da sua própria consciência naquele trabalho, naquele empenho. Então não é questão de onde nós estamos, é questão a nossa disposição de servir. Ah, mas é um trabalho, tem uma empresa que tem um dono. Tudo aqui da Terra também pertence a Deus, não é nosso. Nós somos criaturas, não criadores. Então tudo pertence ao Pai. Estamos sempre trabalhando em nome do Pai. E deveríamos estar trabalhando empenhados em exercer a vontade do Pai. Mas como a gente não consegue ainda se controlar... O nosso objetivo... Desculpa Sim. que eu acabei te interrompendo. O nosso objetivo, o ideal seria que a gente lembrasse todo dia, né? Que o nosso objetivo futuro, o principal objetivo futuro é o nosso futuro espiritual, né? Mas você lembra toda noite. Toda noite. O que eu quero lembrar quando eu tiver com 80 anos de idade, pelo menos, né? Se eu chegar lá, se for da vontade de Deus que eu chegue aos 80, né? Não, que eu quero olhar para trás e me orgulhar, entre aspas, né? De ter amado e servido em todas as situações. De ter se empenhado em exercer os melhores sentimentos que você tinha naquela época. Isso. Porque daqui a 40 Só isso que vai anos... fazer diferença, né? Porque daqui a 40 anos você é outra pessoa. A cada ano, o seu corpo físico inteiro se transforma. Todo o tecido da boca, da nossa boca, cai toda noite e nasce uma nova. Vai chegar um ponto que quando chega no fim do ano, o último dia do ano, próximo dos últimos dias, até os tecidos que revestem nossos ossos são outros, não são mais os mesmos. A única certeza é a mudança. O que a gente fica mais resistente a mudar são os nossos valores mais íntimos. Então, eu tenho uma mágoa com alguém. Ah, não, quero manter essa mágoa, porque isso me define. Eu tenho um propósito, me sentir magoado por causa de tal evento. Tem pessoas que vivem assim, esse conceito. Aí, de repente, se sente infeliz. De repente, não consegue perceber a boa nova. É o apego que a gente tem àquela ideia da coisa... A coisa ideal que não aconteceu, que deveria ter acontecido. Mas não existe a coisa ideal, existe só o viver a vida, né? E aprender enquanto vive, né? Exato. A gente cria uma vida ideal na nossa cabeça, pessoas ideais, a mãe ideal, o pai, o namorado, o trabalho ideal. Então, né? mas antes de nada reencarnar, disso existe, né? durante os projetos reencarnatórios, eu sei que é difícil, a gente não acredita, mas durante os projetos reencarnatórios, nós pedimos para que seja o mais desafiador possível, o mais complexo possível, em vários assuntos concomitantes. Pelo planejamento saber que a gente não vai dar conta, isso tudo é filtrado. Uma boa parte é filtrada. Não, isso aqui falou, não aguenta. Não, você está pedindo isso, mas vamos acertar aqui, peraí. Então, é uma questão de realmente que aos pouquinhos a gente vai refinando, né? Sim. Vanessa, alguma coisa, Vanessa? Queira falar? Vanessa está se coçando para falar aí. Fala aí, Vanessa. Tô mesmo. Sabia, viu? Na verdade, acho que tudo se baseia no fato de que a gente ainda não conhece a nossa essência.
A Exatamente. gente não se conhece. A gente está sempre abafando, porque a gente vive nesse. A gente veio desde sempre sendo castrado, né? Todas as nossas emoções e os nossos sentimentos. A própria religião faz isso, né? A gente tenta esconder de nós mesmos as nossas mazelas, as nossas más inclinações. E com isso a gente não consegue trabalhar elas dentro de nós. Então, E aí mas a mudança fica mais difícil. Então, mas deixa eu defender um pouquinho todos nós. Deixa eu defender um pouquinho todos nós. Eu não acho que seja só uma questão de castração no sentido absoluto. Nós temos uma sensação de autopreservação muito forte. Né? Nós temos um histórico de buscando autopreservação, E ser buscando. aceito, né, também. Isso, com certeza, mas isso de certa forma, o ser aceito, é um sentimento também escondido de autopreservação. Porque você sabe que vai depender dos outros e você quer usar os outros num convívio social. Então, beleza, eu quero, para me autopreservar, eu vou me vestir e criar essa fantasia toda de autopreservação ao máximo e que no final causa um grande desequilíbrio. Mas isso é natural. Sim, eu também entendo isso. Na, Eu na entendo conce... que era Essa o que a gente precisava naquele momento. Sim, mas esse é o grande divisor de águas entre estudar o espiritismo e estudar qualquer outro princípio religioso. Por quê? Os outros princípios religiosos, seja espiritualista, budista, católico, apostólico romano, seja protestante, seja o que for, todos, de certa forma, só lidam com a culpa. Tudo é culpa. Tudo é culpa, 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 culpa. A culpa vai te transformar. A culpa não te transforma. É uma mentira. A culpa te aprisiona. Ela não te transforma. Mas como isso foi mal interpretado, e ninguém fez isso de maldade não, tá? As próprias consciências que planejaram isso, chamados teólogos, não fizeram de maldade. Não fica com raiva de ninguém não, com relação a isso não, porque é uma bobagem. É o sentimento que ele mesmo tinha para com ele mesmo. Então acabou criando essa ideologia, esses pensamentos, essa linha de raciocínio de basear tudo por culpa. Mas, em essência, como é que o Espiritismo nos explica o desenvolvimento, que foi até algo meio que escondido no meio espírita durante muitos séculos, eu diria muitos séculos, pelo projeto que foi adulterado, né? Que vai levar muito tempo ainda para poder libertar esse conceito. Como Kardec explica para todos nós o livre-arbítrio. Então, em todas as outras estruturas, Deus te criou perfeita. Você foi criada perfeita. Se você está agindo mal, é porque você passou a começar a querer escolher agir mal. Você entende? Distorce totalmente a realidade. A A gente realidade, nasceu ignorante, né? nós fomos criados simples e ignorantes, sem nenhum tipo de sentimento e sem nenhum tipo de conhecimento. Isso significa simples e ignorante. E por que isso pesa tanto? Porque Kardec chega a afirmar que as primeiras 1000 encarnações não contaram para nada. Você pôde matar, destruir, bomba, não sei o que, acabar com tudo, não sei o que. Não conta ponto. Para você começar a sentir remorso, começar a sentir que não foi adequado, que deveria mudar. Você não tem como nem sentir nada. As primeiras 1000 encarnações. Gente, é encarnação pra caramba. Então, olha o estágio que nós alcançamos. Só que a luta continua, né? A luta para transformar a nossa consciência continua. A luta para evoluir continua. Ah, mas se daquelas primeiras 1000 encarnações, por que a gente começou a melhorar? Por tentativa e erro. Nossa, não é que esse negócio de botar a mão no fogo dói a mão pra caramba? Aí você resolve botar a mão dos outros. Até um dia que botam a sua. Recentemente, Revolução, né? Revolução Francesa. Vamos provocar a Revolução Francesa. Vamos acabar com a monarquia. Nada de pessoal encastelado. Isso é um absurdo. Enquanto o povo não tem castelo, essas pessoas têm castelo. Saíram enforcando todo mundo. Acabou, não tinha mais forca. Criaram a guilhotina. Resultado, 40.000 guilhotinados. E quem iniciou o movimento foi guilhotinado junto.
Estamos aprendendo. Então, não podemos esquecer esses vários aspectos que nós estamos em desenvolvimento. Somos um avião que está voando e está, ao mesmo tempo, aprimorando as próprias peças, aprimorando a visibilidade, aprimorando os assentos internos, detectando o que existe de recursos, entendendo todo o maquinário interno dos nossos sentimentos, das nossas emoções, em pleno voo. Em pleno voo. É assim. É assim que Deus quis. Vocês vão pegar o jeito fazendo. Ah, como é que faz isso? Você aprende fazendo. Então nós temos que ser um pouco mais assim solidários a nós mesmos. A começar por aí. Isso não quer dizer que a gente tem que compactuar com os nossos próprios desvios. Não é isso. Encontrou um desvio, vai trabalhando ele aos poucos. Chega no fim do dia, repensa. Se conduziu bem o dia. O que a Carolina estava falando, né? De se aceitar. Talvez não seja nessa encarnação que a gente mude Sim. essa sombra. Mas a gente tem também ter a esperança de que vamos mudar. A esperança não, a confiança. De que lá na frente a gente vai chegar. Com certeza. Ao nível de perfeição que Deus quer. A esperança tem que permanecer acesa sempre. Pode falar, Carolina. Essa questão do aceitar, eu quero dizer isso também, que pode ser que a gente não mude nessa encarnação, né? Até porque eu acho que mudar efetivamente é um processo bem longo, né? Mudar completamente. Mas eu entendo que a aceitação daquilo que a gente faz parte do primeiro passo da mudança, porque a culpa é justamente a gente negar, é justamente porque eu não quero mudar que eu me culpo e me chicoteio para eu poder continuar errando, né? É como se fosse eu errei, eu não aceito que eu errei, então eu vou criar uma penitência para mim, para me machucar, para ficar equilibrado na balança. Ah, tá, eu errei, mas eu mereço sofrer isso, e aí anula, fica neutro, e agora eu posso errar de novo, né? E aí depois é só eu pagar a penitência de novo e continuo errando e fica nesse processo indefinidamente. Quando eu aceito que eu erro, né? E eu aceito a dor, né? De perceber que eu erro, né? De que eu não sou perfeita, eu não sou um anjo ainda. Então eu estou começando um processo de me responsabilizar pelo meu erro, né? E então eu me responsabilizando, eu começo e me aceitando, eu começo a ter forças para começar a mudar, né? Então eu saio daquela coisa de errei, pago penitência para poder ter o direito de errar de novo e ficar naquele ciclo toda a vida, né? Então eu entendo assim a autoaceitação justamente como aquilo que me abre caminho para que eu mude, né? E a Joana também fala muito isso, né? Com certeza. Mas eu só queria fazer um parênteses no que você acabou de comentar, porque muitas pessoas se sentem assim, e eu gostaria de expandir, não estou falando que você se sente assim, mas gostaria de expandir para todo mundo. A nossa maior dívida que a gente tem, eu já falei isso aqui várias vezes, vou repetir até acabar minha voz, até não conseguir falar mais. A nossa maior dívida que nós temos não é pagar o que a gente deve de erros que nós fizemos no passado. Não é. A maior dívida que nós temos são as dívidas de amor. Essa é mais complexa de pagar. Pessoas que estiveram ao nosso encontro, pessoas que nós maltratamos e que nós devíamos ter amado elas. A dívida não é você ir lá e sofrer o que o outro sofreu. A dívida é você ir lá e exercer o amor que originalmente tinha sido planejado, projetado, arquitetado para você exercer aquele amor. Ó lá, tinha um amor de 3/4 de amor. E você não conseguiu exercer naquele potencial de amor que você já detinha. Você preferiu não agir, não se debruçar e exercer o amor, o seu potencial divino, de amar aquela outra criatura, de exercer o amor como deveria exercer. Então, essa é a essência da maior dívida que nós temos. E nós temos que ter consciência sobre isso. Não existem dívidas de dores.
Dívidas de dores que nós desenhamos para o nosso destino são solicitações nossas. Deus não pune ninguém. Não existe punição automática também não. Ah, se eu entrar torto aqui, fizer isso assim assado, lá na frente tem um tapa. Tem uma máquina que me dá um tapa. Deus não faria isso. Não é assim que Deus funciona. A nossa ausência de amor para conosco mesmo é que nós queremos nos maltratar para que a gente não erre mais naquilo. A gente quer deixar uma marca. Mas a gente esquece da maior parte, a parte mais complexa. Você não vai alcançar se libertar de agir mal se você não ficar experiente em produzir o bem. Senão só vai mudar, senão só muda o assunto, entendeu? É justamente por isso que a culpa, no fundo, é uma coisa que não faz sentido, né? Exatamente. Aquela culpa. Eu entendo. Aquela culpa desabilitante, né? Que fica desabilitando você de agir. Você não consegue, você não vai conseguir, você não vai avançar, você não vai conseguir amar, você não vai conseguir servir, nada vai dar certo. Se você começar a pensar assim, você projeta isso, né? Exato. Porque se a gente entende que existe essa culpa, essa dívida de ódio, né? Vou botar assim. É como se a gente estivesse dizendo que a lei de Moisés vale, só que com a reencarnação, né? Olho por olho, dente por dente, com um agravame da reencarnação. A reencarnação é para garantir que você vai ter que pagar, né? Exato, mas isso de certa forma foi ventilado no meio espírita durante muitos anos. Sim. Mas a gente respeita. Eu falo muito isso por aí também. A gente respeita e compreende. Por quê? Aquela consciência reencarnou às vezes, sei lá, 4 séculos seguidos no meio católico, ama o meio católico, ama observar punição, né? Olha o mundo todo torto, né? Olha um monte de sofrimento. Ah, Deus está vendo aí. Deus está vendo. Não é à toa que está sofrendo. Aí a pessoa alcançou um argumento a mais. Já vi muitas pessoas falando isso no meio espírita. Ah, fulano está sofrendo isso? Vai ver o que ele fez no passado. Não é flor que se cheire. Ah, mas ninguém é flor que se cheire. Sim. ninguém tem o mérito de poder dizer assim, eu estou isento de dor e sofrimento. Tem até uma página muito bela de Meimei, e aí nós temos que encerrar, porque passamos todo horário. Sim, tem uma página. Desculpas. Não, tranquilo. Tem uma página muito bela de Meimei, que eu gosto muito. Eu vou depois resgatar o que é o nome, não me recordo agora. Uma página de Meimei, onde ele narra que um espírito que queria muito servir em nome de Jesus. Eu já contei essa história aqui em outros estudos. Queria muito servir em nome de Jesus, eu quero me transformar, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero realmente agir, servir ao Pai da melhor maneira possível. Mas ele insistiu tanto que Jesus, então, planeja a encarnação para ele. Vai direto, pessoalmente, falar com ele. É isso mesmo que você quer? É, Senhor. Por favor. E aí Jesus vai, planeja a encarnação dele, ele reencarna. Aí ele vem, espalhando a paz, espalhando amor, passou por situações difíceis, situações realmente de contrariedade ao bom senso, e ele continuava ali persistindo em agir no bem e desenvolvendo o bem, escolhendo ver a vida com um olhar mais belo, e começou. Aí chegou um momento que ele estava cercado de amigos, os amigos começaram a debandar, porque antes de reencarnar ele pediu, né? Mas, pô, Jesus, dá para vir, né? Dá para vir com dinheiro? Aí ele, claro, eu queria vir bem bonitão também, posso vir bem belo, assim, bonitão? Claro. E Deus foi deixando, né? Por intermédio do Cristo, não, sem problema nenhum. Pode reencarnar assim, não tem problema. O que aconteceu no meio do caminho? Ele, nessa maneira desequilibrada de usar os recursos, perdeu todo o dinheiro. E os amigos e aqueles que queriam fazer caridade junto com ele, todo mundo foi embora. Ficou sozinho. Aí ele ficou naquela situação bem penosa. Um dia ele sofre um acidente grave, fica deformado, surge uma cicatriz no rosto e ele fica com uma aparência monstruosa. Aí ele ficou mais chateado, mas ele continuou persistindo, meio revoltado, meio chateado, mas continua. Aí até que um dia ele vai e fica muito adoecido, acamado, durante um bom tempo. E aí vai e desencarna. E aí o Cristo foi ter com ele. Meio pesado, né? O Cristo foi ter com ele. Como é que foi, meu irmão? O que houve? Por que você
Por que você não continuou amando e servindo? Senhor, eu não aguentei mais. Todo mundo debandou. Eu tentei chamar todo mundo, mas ninguém quis fazer nada. Todo mundo quis abandonar os princípios do bem. Aí eu desanimei também. E, poxa, o que foi aquilo? Me machuquei feio, fiquei todo deformado. E para piorar, quem foi o miserável que enviou essa doença para mim? Que eu fiquei lá acamado e acabei desencarnando? Aí Jesus vira para ele e fala assim, fui eu. Eu enviei isso para você. E assim termina a história. E Meimei pontua, né? Muitos acreditam que servir ao Cristo, que servir a Deus, será nessas condições ótimas. Será em condições ótimas. Não será. Mesmo você estando deitado numa cama, enfermo, ou seja o que for, como é que está a sua consciência? Você se revoltou? Você ficou chateado? Você ficou zangada? Como estão os seus sentimentos? Quais são as suas tribulações do seu mundo íntimo? Como você está se sentindo? Você está agradecendo por estar mais um dia no corpo físico? Você está deixando exemplos de amor, de bondade, de candura, de afabilidade e doçura, ainda no falar, nessa condição tão adversa? Então, todo mundo fica achando que a boa nova é para ventilar como se fosse um letreiro. Não é. É para você viver de dentro para fora. Você colocar a luz que você tem dentro de você para ficar brilhando mesmo em condições adversas. Esse é o maior desafio desse estágio de treinamento que nós estamos tendo. Então, virão as condições adversas. Vamos cair. Vamos oscilar igual um vagalume. Mas se estiver brilhando um pouquinho mais, já vai ser um grande avanço, né? Sim. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, porque pode ser que a gente receba, né? Tem esse problema. Tem pessoas que pedem, queria tanto ganhar na Mega Sena, queria tanto ser um bilionário. Cuidado, pode acabar acontecendo. E aí chega o momento, né? O que você vai fazer com isso? O quanto que isso vai alterar a sua consciência? E como que sua consciência vai lidar com isso tudo? Você está preparado para realmente exercer a vontade de Deus diante desses recursos? Porque não foi oriundos do seu grande esforço e grande trabalho. Você não gerou $1 bilhão. Você não gerou 200 milhões de reais. Não gerou. É esse o grande drama, né, da consciência. Sim. Você não gerou. Como é que você vai atuar com esse recurso? Que você sabe que não é seu. Não é seu. Ele foi colocado na mão de propósito para ver como você vai reagir. Então tudo Sim. é treinamento para nós descobrirmos. É um treinamento bem básico. Por vezes a gente se sente como se fosse bebezinhos. Caramba, Deus agora me estimulou a dar mais um passo. Tem um amigo meu que falou que na oração ele não pede mais paciência para Deus. Porque ele orava e sempre pedia, Deus, me dá paciência. E aí aparecia sempre uma fila muito grande no banco, sempre aparecia uma situação muito caótica que ele precisava realmente ter muita paciência no trabalho, tudo dando errado. Mas aí ele falou, desisti, chega, não peço mais paciência a Deus. Não estou aguentando mais pedir. Mas ele entendeu perfeitamente. Ele entendeu essa essência, sem ninguém explicar para ele. Tudo que você pede Sim. vai ser atendido, mas vai ser atendido para você superar. Senhor, eu queria tanto aprender a perdoar. Fica tranquilo, várias pessoas vão te ofender. Sim. Eu queria tanto aprender a compreender as imperfeições do próximo. Fica tranquilo, vão ter várias pessoas que vão se aproximar de você que você não tolera aquelas imperfeições. Pois é assim que a gente treina, não tem jeito, né? Não tem escapatória. Sim. Eu acho que a gente deveria fazer um outro estudo, sabe? Um para começar só com a página, entendeu? Porque aí a gente fica trocando ideias, conversando. E outro para falar do livro, que a gente não conseguiu chegar na... Um monte de gente saiu. Não, mas tranquilo, mas eu estou acostumado com isso. As reuniões de estudo, elas têm vida própria, entendeu? Tem vezes que pega um caminho e a gente não sabe o porquê, mas eu não estou preocupado em entender os porquês, né? Estou preocupado em cumprir o que tem que ser cumprido. Então, a missão de cumprir, trabalhar bem aquela essência lá é importante, da mesma forma que a parte mais técnica e mais elaborada que Kardec trabalha, né, que é um pouco mais pesada, não tem problema, a gente continua na próxima semana. Eu peço desculpa a vocês, boto a culpa em mim mesmo,
talvez pela dificuldade A de gente lidar. agradece, porque a gente gosta. Mas, Sim, mas assim, eu tento aproveitar que não fique uma coisa muito restrita no Livro dos Médiuns. Por quê? Porque se eu botar aqui 1 hora de Livro dos Médiuns, ninguém aguenta, não. O livro é pesado, a escrita é densa, o assunto é extremamente técnico-científico, entendeu? Ele vai tratar de leis, ainda mais agora nesse do laboratório do mundo invisível. Eu adoro esse capítulo. Só que é um capítulo pesado. Vamos ter que ir avançando bem devagar. E é importante rechear com as explanações de Emmanuel, né? Nesse autodescobrimento, nessa filosofia espírita, né? Cristã, que tanto a gente precisa desenvolver na nossa consciência e na nossa forma de viver o dia a dia, né? Com mais alegria, com mais contentamento, com mais entusiasmo, se desafiando para todas as situações em relação ao amor e à sabedoria, né? Em todos os sentidos. Pessoal, vamos fazer a prece então de encerramento. Desculpa aí pelo horário. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, por todos os recursos que nos são ofertados durante o dia, igualmente durante a noite. Obrigado, Mestre, por nos fornecer sempre meios de nos descobrirmos, meios de transformar nossa consciência e realmente implantar nos nossos corações o desejo, a boa vontade de querer sermos mais bondosos, de querermos ser realmente melhores do que somos e nos empenharmos nesse sentido. Obrigado, Mestre, por todos os recursos que nos são atendidos com os auxílios durante os estudos, para que a gente possa compreender e avançar cada vez mais na compreensão tão complexa que é a essência divina que vibra dentro de cada um de nós. Obrigado, Mestre, por tudo. E pedimos igualmente por todos os lares aqui representados, que todos possam ser visitados pelos trabalhadores do Teu infinito amor, auxiliar, amparar e reestruturar tudo que, de certa forma, no dia a dia desestruturamos com nossos pensamentos desequilibrados, às vezes chateados, cansados e sobrecarregados. Obrigado, Mestre, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso aí.